E o segundo passo, então, da missão, que se encontra no capítulo 3, é estratégias. Aqui a gente começa a ver a ação mais por parte da Noemi. Então, na sobrevivência, a Ruth, por ser mais jovem, por ter mais força, ela toma a frente. Mas o segundo passo da missão, a gente encontra, então, Noemi tomando a frente. Então, no capítulo 3, o versículo 1 fala assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. E é admirável como essas duas mulheres se protegem, se cuidam e como elas se amam. Sogra e nora, dá para acreditar? Essa história é linda na Bíblia porque Deus quebra todos os paradigmas, né? De que nora e sogra é um relacionamento cheio de tretas, né? De confusão, de intriga. Não, é possível ter um relacionamento entre nora e sogra de respeito, de amor, de cuidado, de proteção, né? É isso que está evidente nessa história bíblica, além de todas as aplicações que a gente entende também, que a gente vê a partir dessa palavra. E nós vemos aqui que cada uma faz a sua parte. Então, qual que é a parte de Noemi? Lembramos que Noemi, ela é uma israelita. Ela entende dos costumes, da sua cultura, das suas leis. Então, ela entende que a responsabilidade dela encontrar um lar seguro para elas. Então, aqui que parece que começa uma armadilha, uma cilada para cima de Boaz. Na verdade, o que está acontecendo aqui é um plano estratégico. Noemi está estabelecendo uma estratégia para arranjar um lar seguro para sua nora, que abandonou tudo para ficar com ela. A responsabilidade de encontrar um casamento para o filho ou para a filha era dos pais. Só que Ruth abriu mão disso. Ela não voltou para os seus pais. Ela então ficou com a sua sogra. E então a sua sogra, como mais velha, como mais experiente, ela aqui entende a sua responsabilidade de encontrar um lar seguro para a sua nora, um marido para a sua nora. E como mais velha, ela não se isenta dessa responsabilidade. Então, nós vemos nessa história e nós aplicamos para a nossa vida que o sucesso vem quando cada um assume sua responsabilidade e a coloca em prática. Ruth, ela foi para o trabalho pesado, para o trabalho braçal. Noemi, ela foi para a estratégia, por ser mais experiente, por ser mais madura, por ser mais velha, por entender da cultura da época. E sabe o que nós vemos muito hoje? É o contrário, muitas vezes o mais novo explorando o mais velho. O que a gente vê de netos, de filhos já grandes explorando seus pais, netos explorando seus avós, não é assim? E que a gente olha e fala assim, não está certo, mas essas duas mulheres, elas respeitaram o papel de cada um. Elas respeitaram a responsabilidade de cada um e elas fizeram. E talvez por isso elas tiveram sucesso, como nós veremos. Noemi percebeu, então, o cuidado que Boaz teve com Ruth. Então, no início do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, Noemi está dando instruções para Ruth como ela deveria conduzir. O que ela deveria fazer. Como ela deveria proceder em cada passo. Então, Noemi percebeu que Boaz foi com a cara de Ruth. Gostou de Ruth. E isso foi casual. Como nós veremos mais à frente, que Ruth, quando ela falou, nós vimos atrás, na verdade, quando ela disse, eu vou colher espigas no campo de quem me permitir, ela disse, vai. E quando ela foi, o texto diz que ela casualmente entrou no campo que pertencia a Boaz, que era parente próximo de Elimeleque, o marido falecido de Noemi. Foi casual, não foi nada planejado. Então ela entendeu que isso poderia ser uma oportunidade, visto que Boaz era resgatador. O que significa resgatador?
A gente precisa entender na cultura bíblica dessa época que a mulher, quando ficava viúva, ela precisava, então, que o parente mais próximo do marido assumisse a responsabilidade por aquela mulher e por aquela família. Então, o resgatador, aquele que resgata, que não a deixa abandonada, que não a deixa à mercê das situações vulneráveis da vida. É como um adolescente ou uma criança hoje, que se perder seus pais, o parente mais próximo deve assumir a responsabilidade dele. Caso isso não aconteça, essa criança deve ser encaminhada para um acolhimento, para um lar de acolhimento, até ser encaminhada para a adoção. Então, Boaz, ele não é o primeiro resgatador, mas ele também é um resgatador. Então, o plano de Noemi pareceu um pouco ousado, arriscado. A gente estava conversando até entre nós sobre o texto, fala assim, mas parece que é uma armação, mas não é. Noemi, ela foi ousada, ela correu um certo perigo, mas cá entre nós, o que essas duas mulheres tinham a perder? Já eram pobres, viúvas, necessitadas. Ruth estava no país que não era o dela, o idioma que não era o dela, uma cultura que não era o dela. O que elas tinham a perder? Sabe aquela famosa frase, o não a gente já tem. Então a gente vai atrás do sim. O não nós já temos, nós vamos atrás do sim. E nós entendemos também, irmãos e irmãs, que a fé é ativa, deve ser uma fé ativa e inteligente. Fé não é ser tolo ou preguiçoso. Sabe, às vezes a gente escuta por aí, está na mão de Deus. Aquela coisa assim, entreguei na mão de Deus. A pessoa ela se isenta de responsabilidade e ela joga a responsabilidade que é dela na mão de Deus e quer que Deus faça. A fé, ela é ativa, ela é inteligente. Lá em Mateus, capítulo 9, fala da mulher do fluxo de sangue, que há muitos anos procurava a cura, gastou tudo que tinha, e ela também pensou em algo estratégico. Ela disse, eu vou por trás, por entre a multidão, por baixo, e vou tocar nos pés. Porque se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Por que ela fez isso? Porque ela não podia estar no meio da multidão. Era proibido que uma mulher que tinha a doença que ela tinha, entrar com a multidão. Ela não poderia tocar em alguém. Então o que ela cometeu foi um crime. Foi desafiador, foi perigoso o que ela fez. Mas o que ela tinha a perder? Se ela sabia, se ela tinha convicção que o mestre poderia curá-lo. O que aquelas três pessoas, ao descer o seu amigo paralítico do teto, para ficar diante de Jesus e ser curado, correndo risco, já pensou se esse teto desaba? O que poderia acontecer, mas também foi estratégico, foi uma atitude ousada, mas reconstruir a vida pode significar correr riscos. E muitas vezes, quando nós precisamos reconstruir as nossas vidas, reconstruir planos, precisamos de estratégias. Precisamos pensar. O primeiro passo é sobreviver. Vou fazer o que dá para fazer. Mas nós precisamos pensar, precisamos raciocinar, precisamos refletir, precisamos conhecer, precisamos conversar com pessoas que podem nos ajudar nisso. Amém? Então, mulheres, qual o primeiro passo? Mais uma vez, o primeiro passo da missão, mulheres. Homens, qual o segundo passo da missão? Estratégia. Eu queria também compartilhar alguma coisa sobre o que eu aprendi de estratégia nesses últimos anos de dificuldades. Eu tinha uma ideia errada sobre a bênção de Deus, porque em algum momento da minha vida, eu achava, isso mesmo que a Itamar colocou, que algumas coisas, algumas áreas, elas iam ser modificadas quando Deus quisesse, porque a oração eu estava fazendo. E aí, eu percebi que tinha coisas que eu tinha estratégia, e que eu orava, mas eu ia fazendo. E, na verdade, também eu ia pedindo a bênção de Deus, mas assim, Senhor, já fiz, me abençoa aqui naquilo que eu decidi, Então, eu me percebi que, não, assim, acho que não está tão correto, porque eu não estou colocando diante de Deus aquilo que eu preciso, mas, por outro lado, eu tinha
áreas da minha vida que eram mais difíceis, que eu precisava de um milagre e que eu esperava em Deus. E uma vez, conversando com uma irmã muito próxima, né, uma pessoa queridíssima, que me ajudou muito em oração, ela falou assim, tem alguma coisa errada aí. Porque por isso aqui, você ora, você faz isso, você faz aquilo, e aqui você age de um jeito muito diferente da forma como você está fazendo aqui nesse outro lado da tua vida. Aqui, você está esperando o quê? Você precisa fazer alguma coisa aqui, nesse lugar aqui, e submeter isso diante de Deus. E aí, ali, eu percebi que eu tinha conceitos errados daquilo que Deus tinha para mim como filha, como serva de Deus, como discípulo. E aí eu percebi que o que eu aprendi, que muitas vezes a gente tem que parar, pensar, organizar a nossa estratégia, e submeter isso diante de Deus. Às vezes vem aquele medinho, né? Será que eu estou fazendo certo? E aí essa pessoa também disse, olha, faça aquilo que você acredita que tem que ser feito, ore, coloque a sua estratégia diante de Deus, e se algo você fizer que não é aquilo que Deus tem para a tua vida, em Provérbios diz que Deus, Ele endireita os nossos caminhos. Então, vá em frente, confie em Deus, ora, coloca diante dEle. E saiba que Ele, se for necessário, vai endireitar os seus caminhos naquilo que você decidir. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, que agora eu não faço mais aquela oração, Senhor, eu vou ali, Senhor, abençoa, né? Senhor, não, Senhor, eu quero ir por ali. Eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor me dê a paz no meu coração, ou não, mas que eu entenda o que eu tenho que fazer. E muitas vezes, quando eu não entendo, Senhor, eu estou fazendo, mas que se for errado, que o Senhor venha endireitar os meus caminhos de acordo com o teu propósito. Então, uma coisa que a gente precisa fazer, colocar diante de Deus as nossas estratégias de acordo com o propósito que Ele tem para a nossa vida, de acordo com o propósito que Ele tem para a nossa família. E não só desenhar a estratégia, mas submetê-la diante de Deus, para que Ele realmente seja soberano, para que Ele realmente faça acontecer conforme for a vontade dEle. Porque só nós seremos felizes se nós estivermos diante do propósito de Deus. A gente pode ter uma estratégia maravilhosa, a gente pode chegar em lugares incríveis, mas se a gente não estiver dentro do que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, a gente vai ser infeliz, porque a gente não foi desenhado para aquilo. Então, a gente tem que estar dentro do propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida.